da nossa série Um Novo Eu. Eu espero que durante todas essas semanas, você que tem acompanhado cada episódio tenha sido muito abençoada. E eu creio que essa noite também não será diferente, porque Deus tem colocado, tem levantado mulheres que acreditaram no seu sonho, que acreditaram em fazer aquilo que Deus tem colocado no coração delas, e elas não se intimidaram, não tiveram medo, mas se colocaram à disposição de Deus para que fossem usadas, para que pudessem crescer naquilo que Deus tem feito. Muitas dessas mulheres já tinham suas profissões, algumas delas começaram a fazer outras coisas, outras com a sua própria profissão. Diante de tudo isso que aconteceu, elas renovaram a sua maneira de trabalhar, se descobriram e estão fazendo coisas maravilhosas que têm abençoado muito a vida delas, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. E eu acredito que você que está nos assistindo, que tem um sonho no seu coração, que tem um desejo de fazer algo novo, se você acreditar, se você entregar nas mãos de Deus, com certeza você também realizará o seu sonho, o desejo que está no seu coração. Então não tenha medo, não desista por nada, mas lute para que você alcance aquilo que você tanto quer. E com certeza isso te trará prazer, assim como tem trazido na vida dessas mulheres. E hoje nós vamos vai estar conosco compartilhando o seu testemunho, aquilo que Deus tem feito na sua vida, a psicóloga Isabela Brojo. A Isabela é aqui da nossa cidade de São Carlos, é da Igreja do Nazareno, e ela tem sido muito abençoada, ela tem abençoado muitas pessoas, e eu acredito e tenho certeza que essa noite você também será abençoada. E é o desejo do meu coração para que o Espírito Santo esteja falando com você. Deus abençoe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Bom, fui convidada a participar dessa série, O Novo Eu. Então eu vou começar me apresentando. Meu nome é Isabela, eu sou psicóloga e eu congrego na Igreja do Nazareno aqui em São Carlos já há aproximadamente 20 anos. Me converti bem novinha, eu tinha 8 anos, era bem criança, e foi através do culto infantil. Olha só a importância do culto infantil nas igrejas, né? Algumas pessoas pensam que o culto infantil é só para entreter as crianças enquanto os pais assistem o culto, mas não. O culto infantil também é muito importante. A criança, ela encontra Deus, né? No culto infantil, e aconteceu comigo. Eu tive um encontro com Jesus na escolinha. E eu agradeço muito a Deus por isso, por ter tido experiências com Deus logo na minha infância, porque eu acredito que isso tenha feito muita diferença na minha vida. Bom, para começar esse testemunho, eu acho que eu vou ter que voltar um pouquinho, alguns anos. Esse testemunho ele tem mais a ver com a minha vida profissional, com a minha área profissional. Então eu vou contar um pouquinho, né, de como eu me encontrei na psicologia. E não foi um processo fácil, mas eu tenho certeza que foi Deus quem conduziu, né, quem me colocou nessa profissão. Em primeiro lugar, eu tive uma frustração muito grande num outro curso que eu comecei. Eu iniciei, mas não me identifiquei e foi muito desgastante para mim. Eu comecei a adoecer, em primeiro lugar emocionalmente, e posteriormente eu comecei a adoecer fisicamente também, né? Por conta dessa decepção, eu sei que Deus foi trabalhando muito comigo através dessa experiência, e na época os meus pais, uma das estratégias que eles encontraram foi me estimular para que eu para que eu iniciasse um processo psicoterapêutico, e graças a Deus eles foram ferramentas de Deus aí nesse processo. E
Eu fui muito a contragosto, porque quando a gente tá emocionalmente abalado, né? A tendência é a gente querer se isolar, e eu não queria sair de casa para nada, não queria fazer nada. Hoje eu vejo, né, com a minha formação, eu vejo que eu já estava desenvolvendo um transtorno depressivo sério, e através desse processo psicoterapêutico, né, Deus também foi trabalhando em mim certas convicções que eu precisava quebrar, orgulho que eu precisava quebrar. Então eu vejo que Deus também me encaminhou para esse processo psicoterapêutico. Eu tinha muito também um sentimento, né, uma sensação de fracasso, de derrota, de incapacidade, e eu precisava alterar isso dentro de mim, né? E o processo psicoterapêutico ele me ajudou muito nesse sentido. E foi nesse processo, né, em contato com essa profissional, que eu descobri a psicologia e que eu me encantei com a psicologia. Admirei muito o trabalho dessa profissional, ela me inspirou. Esse processo, né, eu tratei a depressão, e ao final eu passei por uma orientação profissional, onde eu fiz teste vocacional, tudo certinho. E uma das profissões sugeridas foi a psicologia. E como eu já estava encantada, o teste confirmou isso, eu recomecei, né? Isso me motivou a recomeçar. Eu me encontrei na psicologia e, bom, voltei a estudar, fui procurar universidades e recomecei todo esse processo que é desgastante, de vestibular, de prestar vestibular, de estudar o dia inteiro. E nesse tempo Deus usou uma pessoa, um profeta dele, para falar especificamente comigo, e Deus disse para mim que estava conduzindo todas as coisas, ele tinha um propósito para tudo isso, e ele tinha mesmo, né? Porque muitas coisas foram sendo modificadas dentro de mim, e ele disse que abriria uma porta. E eu estava muito apreensiva, porque de não passar, ou eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular, eu precisaria conseguir bolsa. Mas Deus tinha me falado que Ele ia abrir a porta, e eu vejo muito a mão de Deus, porque Ele realmente abriu a porta. Eu consegui uma bolsa, né, a bolsa do ProUni, em uma universidade, na universidade onde eu me formei. E Ele comprovou que foi a mão dele, porque eu estava concorrendo a uma vaga no período da manhã. E eu consegui essa vaga, porém o meu curso naquele ano não abriu no período da manhã, né? Ele só abriria à noite, no período da noite. E à noite é muito mais concorrido, e eu teria que concorrer novamente. Ou seja, não é porque eu tinha conseguido de manhã que eu já estava aí garantida para a noite, né? E eu entrei novamente para concorrer a essa vaga. Se eu não me engano, eram 2 bolsas do ProUni para minha turma, e eram mais de 100 alunos. Então eu vi muito a mão de Deus abrindo essa porta para mim. E eu lembro que foi muito desafiador, assim, superar a depressão. Eu estava muito apreensiva em não gostar do curso e ter que recomeçar novamente, mas assim, logo quando eu comecei, nas primeiras aulas, eu tive a certeza que aquilo era para mim. E é muito bom saber que você está no centro da vontade de Deus. E aquilo me trouxe alívio, né? Eu tinha a segurança de que, ok, ia dar certo, Deus estava conduzindo. E foram passando os anos. É lógico que assim,
foi muito desafiador, né? Eu trabalhei estudando, as pessoas, né, que passam por isso sabem como que é, qual é o preço que a gente paga. E graças a Deus, assim, eu agradeço porque eu tive muito apoio dos meus pais, né, da minha família, eu tive muito incentivo, fui muito abençoada por eles. E finalizando, né, a minha graduação, eu recebi um presente de Deus que para mim é um memorial, né? Na minha colação de grau, Deus me presenteou com o certificado de honra ao mérito. Então, quando eu peguei aquele certificado, né, de honra ao mérito, eu senti Deus falando comigo. Olha, isso é para te mostrar, né, que você não é aquilo que você estava pensando, né, quando você saiu do outro curso, né, que você era incapaz. Não, né, eu te capacito. A única coisa é que você estava na direção errada. E para eu conseguir te colocar no centro da minha vontade, você precisou passar por esse momento delicado, né, desagradável, mas é assim mesmo. Muitas vezes Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, mesmo que sejam coisas amargas, né? Mas para nos direcionar, para nos colocar no centro da vontade dele. E então, quando eu pego esse certificado na mão, também é um memorial, porque eu lembro de toda a experiência que eu tive com Deus, né? Com toda essa experiência que eu tive com Deus. Inclusive, eu estou vivenciando tudo isso através desse vídeo. E é bom a gente relembrar, né? A palavra diz isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente tem que fazer isso. Mesmo que a gente se emocione, né? Não tem problema. A gente pega o lencinho e vida que segue. Bom, mas aí finalizando, então, a faculdade, foi uma etapa concluída, foi um sonho realizado e eu sei que foi Deus. Mas eu finalizei o curso assim, né, sem um trabalho, mesmo porque no último ano deu certo de eu conseguir me dedicar apenas ao TCC, né, eu sabia que era puxado, mas ao mesmo tempo eu não estava num estágio assim remunerado, eu não tinha um lugar aí em vista para trabalhar, mesmo porque assim, né, a minha intenção sempre foi a clínica, sempre foi o atendimento clínico, porque eu me inspirei muito no trabalho daquela profissional que me atendeu. Bom, mas aí então eu já estava começando a procrastinar um pouquinho, não sabia muito bem como começar a profissão e Deus preparou novamente uma bênção na minha vida. Ele me direcionou para pós-graduação. Na minha área é muito comum a gente se especializar, né? A minha área é muito ampla, tanto em relação aos campos de atuação, quanto em relação às abordagens utilizadas, né? As técnicas utilizadas. E eu queria fazer uma especialização, uma pós-graduação na abordagem que eu escolhi, que é a terapia cognitiva comportamental. Só que pós-graduação, vocês sabem, é bem puxado. E eu comecei a pesquisar, mas assim, totalmente fora da minha realidade. E conversando com algumas amigas, elas encontraram, foi um achado mesmo, uma pós-graduação. Eram 3 universidades parceiras, inclusive uma nos Estados Unidos. Então, 2 universidades brasileiras com uma nos Estados Unidos. E a gente achou assim tão bom e a gente começou a desconfiar, né? Será que isso daí não é golpe? E aí a gente foi procurar para ver se realmente era uma pós-graduação confiável, né? Porque era um preço muito acessível e só foi acessível esse preço por causa do mês da matrícula. Era um mês solidário, né? E eu comecei.
a fazer essa pós-graduação. Também gostei muito, me ajudou bastante nesse início de carreira, que é tão desafiador, principalmente quando a gente vai começar de maneira autônoma, ainda está, né, tentando alcançar aí uma clientela. E nesse meio tempo, Deus usou, né, outra pessoa para falar ao meu coração, e essa pessoa disse: olha, se você esperar tudo ser perfeito, você nunca vai começar. Se você for esperar ter a sala perfeita, se você for esperar ter as técnicas perfeitas, você nunca começa. Você tem que começar devagarzinho, você tem que começar aos pouquinhos. E ao longo do tempo, você vai se deparando com as demandas e você vai se aperfeiçoando. Então isso falou tanto ao meu coração que eu falei: nossa, realmente, né? Eu não vou começar já no muito, eu vou começar devagarzinho. E foi aí que eu comecei a procurar uma sala. Deus preparou um momento também com uma amiga. Ela também estava procurando uma sala e a gente se uniu para alugar o local, e eu devagarzinho fui montando a sala. Então eu trabalhava assim em um outro lugar, mas assim, não era nem meio período, eram poucas horas, e tudo que eu ganhava ali eu fui investindo nessa salinha para pagar aluguel, para ir montando, né, comprando mobília. E eu comecei com um paciente, devagarzinho, depois foi chegando mais um, e um foi indicando para o outro, e aí eu fui cada vez mais vendo, né, Deus realizando aquilo que Ele tinha falado comigo, porque através da minha formação, né, Deus foi usando a boca de diferentes profetas para falar ao meu coração e para me confirmar, né, essa profissão, e falando que Deus ia me usar muito para transformar a vida das pessoas. E então, quando eu comecei a atender mesmo, isso foi sendo muito motivador, foi me reforçando. E até que, graças a Deus também, Deus abriu uma porta numa clínica, na clínica onde eu atuo hoje. Então, é um lugar muito abençoado, né? Eu vejo que lá onde eu comecei também me abençoou muito. Foi um primeiro passo, né? Deus também usou a vida dessa minha amiga para me abençoar. E, bom, a Karen, né, advogada aí da igreja, muitos conhecem. E eu agradeço, né, por essa oportunidade, por ter feito essa parceria, né, pra gente estar no mesmo lugar. Mas posteriormente Deus também me abriu essa outra porta numa outra estrutura, também numa estrutura muito abençoada. E eu vim para essa outra clínica e graças a Deus, Deus tem assim, me abençoado muito na minha vida profissional, né? E quando eu vim para essa clínica, eu comecei atendendo na unidade 2. E foi o momento que, um pouquinho depois, a gente entrou na pandemia. E quando a gente entrou na pandemia, foi algo tão rápido, assim, eu falei: nossa, calma, o que está acontecendo? Na hora que eu vi, né, já estava todo mundo em isolamento, e eu falei: nossa, justo agora que eu tô tendo uma melhora na minha vida profissional. Nossa, tanta luta, né? São anos de graduação, depois mais 2 anos de pós. Então é muita luta até, é muito investimento até você conseguir ter um retorno. E na hora que eu tô começando a ter um retorno, mesmo que pequeno, né? Mas já é algo mais significativo, vem a pandemia. E aí eu falei: não, tá tudo nas mãos de Deus, né? E com a pandemia, eu também tive que alterar um pouquinho a forma da minha atuação, a forma do meu trabalho.
E eu também tive que sair um pouquinho da zona de conforto novamente. Percebo que Deus sempre vai nos tirando da zona de conforto, né? Então, uma das estratégias que eu utilizei aí nessa fase foi o atendimento online, que era outra coisa que eu estava procrastinando na minha profissão. Sim, psicólogo também tem que toda hora estar se aperfeiçoando, né, e modificando certos padrões de funcionamento, e nem sempre é fácil, eu sei que não é fácil. Na verdade, é desafiador, né? Mas então eu tive que colocar esse plano que eu já tinha em ação. Tem alguns processos, né, pra gente fazer o atendimento online, processos dos quais eu estava protelando, mas com a pandemia eu falei, não, acho que chegou um momento, né, porque também se eu não passar por esse processo eu não consigo atender, e aí como que eu vou fazer? Então comecei a fazer os atendimentos online, via online. Outra estratégia que Deus foi me dando, né, foi também me engajar um pouquinho mais nas minhas páginas profissionais, né, em redes sociais, divulgando um pouquinho mais a minha profissão, e coisa que eu também deixava um pouquinho de lado. Bom, quando entrou a pandemia, eu também tive uma queda, né, dos meus atendimentos. Muitas pessoas avaliando aí também as condições, né, preferiram interromper o processo, né, psicoterapêutico delas. E lógico, eu entendi, mas aí com isso também eu tive que ir utilizando de outras estratégias, né, para não ter maiores prejuízos. E com isso, Deus também foi me dando essas estratégias. E, bom, como eu já citei, eu estava, então, me engajando um pouquinho mais também nas redes sociais, divulgando um pouquinho mais o meu trabalho, que era algo que eu enrolava para fazer, né? Que eu tinha um pouquinho, na verdade, de resistência, porque eu nunca fui de me expor muito. E a minha profissão cobra isso. Então é algo que eu tive que ir trabalhando em mim e que eu ainda estou trabalhando em mim. Mas glória a Deus por isso. Então Deus foi dando essas estratégias, e algo que eu venho trabalhando muito é exatamente isso. E que Deus foi me modelando nesse sentido. E a pandemia veio muito para também trabalhar isso em mim, né? Nós temos que usar aquilo que nós temos, as ferramentas que nós temos, né? Nós temos que começar, sim, no pouco, no que é simples, né? E depois a gente vai melhorando, se aperfeiçoando, a gente vai passando pelas experiências, a gente vai melhorando. Então eu digo isso para você hoje, né? Comece com aquilo que você tem, com as ferramentas que você tem, né? E deixa Deus ir trabalhando, e deixa Deus te usar nisso. E aí você vai também alcançando patamares mais altos, né? Às vezes a gente já quer começar no muito, e muitas vezes não é assim. Então, Deus foi me moldando nesse sentido. Principalmente em relação às redes sociais, por exemplo, né? Eu comecei a colocar mais informação na minha rede social, né? No Instagram. Comecei a participar de lives, coisa que eu não fazia antes. Inclusive, eu participei de lives aqui com a igreja. Outra coisa que eu tenho feito é divulgar mais vídeos. Ainda estou me empenhando nisso, tem muita coisa que eu quero colocar na minha página profissional, mas a gente precisa começar, né? A gente precisa dar um primeiro passo, e é justamente isso que às vezes a gente tem mais dificuldade, né? E começar gradual, né? E vai aumentando. Então, graças a Deus,
fiquei um período aí, esse período mais de isolamento, né? Fiquei mais em casa, pude fazer os atendimentos online. Deus, ele supriu todas as coisas, né? Em nenhum momento senti falta de nada. E posteriormente, né, eu também, num período, eu acabei pegando, né, o Covid. Aí eu tive que ficar em isolamento total, 14 dias. Mas Deus sustentou. E Deus também vai trabalhando, né, essa resiliência. Eu acho que foi uma fase onde nós passamos por um treinamento aí, né? E que nós pudemos perceber, acho que Deus foi nos alertando daquilo que é essencial na nossa vida, primordial na nossa vida. Então, eu acho que o meu novo eu também engloba isso. Perceber aquilo, às vezes são os detalhes, né, que a gente não percebe. Então, eu pude, assim, acho que não só eu, mas acho que vocês se identificam com isso, mas eu pude ficar mais tempo com a minha família, né? Eu senti falta de familiares, senti falta das reuniões na igreja, senti a falta até de dirigir. Era uma coisa, que é uma coisa que a gente faz tanto no automático, né? Senti muita falta de trabalhar no meu consultório. E então, eu acho que a gente foi prestando atenção em muitas coisas que antes a gente não se importava, né? Então, assim, eu não acho que esse ano tenha sido um ano perdido de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que esse ano, na verdade, a gente conseguiu perceber, identificar aquilo que é essencial para as nossas vidas. Esse ano a gente passou por um treinamento aí de resistência, então muita gente percebeu que é muito mais forte do que imaginou. E esse ano também, na minha opinião, foi o ano da provisão de Deus, né? Em que nós dependemos de Deus, né? E Deus supriu. Então foi um ano de muita experiência para mim, foi um ano de muitos aprendizados e foi um ano em que também Deus me surpreendeu bastante, embora um dos anos mais desafiadores, né, da minha vida e acho que da vida da maioria das pessoas, principalmente na vida profissional também. Eu pensei que esse ano acabaria desse jeito, né, com menos trabalho, né, um ano mais desafiador. E não, Deus me surpreendeu, né? Coisas que eu estava esperando talvez só para o ano que vem ou daqui 2 anos, Deus já preparou para esse ano. E o ano não acabou ainda, né? Tem muito ainda o que Deus pode fazer. Então, tenha fé. Esse ano também eu concluí a minha pós-graduação, glória a Deus. Então, foi mais uma coisa boa aí. E eu estou, assim, muito feliz, muito realizada, não só nessa área profissional, né, mas Deus também cumpriu muitas promessas desde o ano passado, desde 2019, e esse ano também, eu tenho vivenciado, né, as promessas de Deus na minha vida. Eu tenho visto Deus realizando, cumprindo muitas promessas que Ele fez há anos atrás na minha vida e na minha família. Né? Muitas coisas, né, nesses anos aí de formação, de faculdade, foram muitos desafios também, sabe, quando tudo parece que está travado, todas as áreas parece que estão travadas, e assim, ao longo desses anos, eu vi Deus assim fazendo, eu vi Deus destravando. Então, no ano de 2020 eu também estou muito feliz por conta disso, porque eu vi Deus destravando muitas coisas. E para concluir, né, acho que já estou tomando tempo demais, mas para concluir, hoje, eu tive, hoje não, né, algum tempo atrás, eu tive a oportunidade
de vir para a unidade 1 dessa clínica. E quando eu vim conhecer a sala, essa clínica foi a clínica que eu passei pelo processo psicoterapêutico lá, quando eu estava depressiva. E quando eu vim ver a sala que estava disponível, olha só que surpresa, né? Era a mesma salinha em que eu fui atendida, em que eu fiz o meu processo psicoterapêutico, né? Então foi a mesma sala que eu conheci a psicologia e que eu me encantei. Então um dia eu estive aqui nessa salinha onde eu estou agora, sendo tratada, né? Recebendo um tratamento de uma profissional muito capacitada, a Lucimara Beretta. Não sei se esse vídeo vai chegar até ela, né? Mas ela foi uma inspiração para minha vida. E preciso tomar cuidado para não começar a chorar de novo. E hoje eu estou atendendo aqui. Então quando eu entro nessa sala, assim, eu lembro. Então Deus, ele fez questão, assim, né, de deixar memoriais. O certificado é um, essa sala é outro. E então eu agradeço muito a Deus por tudo isso, né? Então não só na minha área profissional, mas também em outras áreas que eu tenho visto a mão de Deus. E com certeza, né, hoje eu sou uma nova pessoa e eu sei que eu estou num processo, né? A gente sempre vai passando por esse processo e vai se aperfeiçoando, graças a Deus, né? Então é isso o testemunho, né, que eu tinha para contar da minha vida. Com certeza teria outros testemunhos em outras áreas, mas foi muito bom ter retomado esse testemunho. E então, para concluir, eu gostaria muito de agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de ter participado dessa série. Eu espero que tenha, assim, abençoado muito a vida de vocês e que alcance aí a vida de muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe, um beijo. Obrigada, Isabela. Que Deus continue abençoando sua vida, que muitas portas sejam abertas para você e que você possa crescer muito naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E que todos os seus sonhos Deus possa estar realizando cada um deles. E para nós fomos muito abençoadas. E com certeza o Espírito Santo estará te conduzindo e abrindo as portas para que você prospere muito ainda. Deus te abençoe. Então, gostaram desse episódio? Segunda-feira será o nosso último episódio, o 11º episódio. E estaremos fazendo algo novo. Esse último episódio será ao vivo. Você não pode perder. Com certeza, Deus tem algo maior para nós ainda. Eu sei que grandes coisas Ele fará em nossas vidas, porque cada dia o Senhor tem nos abençoado, cada dia o Senhor tem nos sustentado, e Deus tem sido tão maravilhoso que nós podemos compartilhar as nossas bênçãos com as pessoas que estão ao nosso redor. Então não percam na próxima segunda-feira pelo canal do YouTube da Nazareno São Carlos, às 20 horas. Estaremos ao vivo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você que ainda não apertou o sininho para se inscrever, é rapidinho, tá bom? Vai lá, curta esse episódio de hoje, aperta o sininho, se inscreva no nosso canal e com certeza eu acredito que tudo aquilo que temos feito é para abençoar a sua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, esteja com você em todos os momentos da sua vida e que você acredite naquilo que você pode fazer, que você possa acreditar no seu potencial. Você é uma mulher de valor,
Você é uma mulher que Deus chamou, escolheu para que pudesse fazer a diferença nessa terra. Vamos, amados, vamos nos levantar, vamos nos erguer, porque grandes coisas o Senhor fará na minha vida e na sua vida também. Então, até o próximo episódio. Espero vocês. Deus abençoe.